Obrigada, Ken, obrigada. Obrigada, é com muito prazer que estou aqui esta tarde, manhã, quase tarde, para mim é quase noite, eu acordo às 4h30 da manhã e hoje eram 7h15, estava a ligar o microfone e estava a perguntar isto aos meus ouvintes que me acompanham. Quantas vezes é que para por ano? Pense nisto. Dizem, eu agora estou a replicar o momento. Quantas vezes é que para por ano? Não me refiro a este período de férias em que nós estamos, em que vamos de férias com a família e descansamos. Não, pergunto, quantas vezes para refletir sobre o trabalho que faz, qualquer que seja a sua área? Se pode fazer melhor, se pode chegar a mais pessoas, se pode atingir melhores resultados. Quantas vezes por ano, responda-me a esta pergunta, é que faz este exercício? Hoje tenho muito prazer em participar num grupo de trabalho com empresários portugueses, homens e mulheres, reunidos numa sala que durante todo o dia vão fazer um plano em 90 dias daquilo que querem alcançar e tão ou mais importante do que isso, como é que vão lá chegar. E fazem uma coisa, isto para já contraria um pouco, disse eu na altura, o espírito português, que é não planear, não é tudo em cima do joelho, deixa ver o que é que dá. E fazem outra coisa, acrescentei eu, que foi refletir sobre o que correu menos bem. Sobre o que correu mal mesmo, o que é que podemos melhorar. E nós temos esta tendência também portuguesa de varrer para debaixo do tapete e partilhei eu esta manhã, aqui neste encontro não vamos fazer isso, vamos encarar de frente o negócio. São homens e mulheres que se calhar muitos deles não têm um ordenado fixo ao fim do mês, portanto depende quantos contactos vão fazer, quantos clientes vão contactar e daí que resultados é que vão alcançar nos próximos 3 meses. Portanto, eu penso que serviram de inspiração esta manhã a muitos portugueses, se calhar alguns que estavam a caminho do trabalho para ficar, se calhar, durante algumas horas com aquele chefe, aquele diretor que não gostam tanto, ou aquele trabalho que fazem que não gostam tanto, e se calhar ficaram com o polegar atrás da orelha a pensar, eu também devia tornar-me um empresário. Portanto, uma salva de palmas para vocês que já inspiraram muita gente esta manhã. Hoje vamos falar de comunicação, como o Ken disse, vamos falar de comunicação com influência. Nós vivemos num mundo muito ruidoso, todos nós temos essa sensação e temos essa experiência e precisamos cada vez mais tomar as rédeas daquilo que nós comunicamos sobre nós, sobre quem somos, sobre o nosso negócio. E é importante fazer um plano a 90 dias e é importante ter uma equipa e é importante ter pessoas que nos ajudem, mas é importante tomar as rédeas da pessoa que somos e daquilo que comunicamos ao nosso cliente, a parceiros, ao mundo. Porque nós estamos aqui porque um dia, e eu, da experiência que tenho, um dia eu achei que o chão tinha desabado e que aquilo que eu tinha que fazer era o que vocês já fizeram, uns há se calhar muitos anos, outros há menos anos, que é abrir o meu próprio negócio. Houve um dia em que o Café da Manhã, o programa que eu apresentei durante 10 anos na RFM, acabou. O diretor, nesse dia, chamou-me a mim, ao Zé Coimbra, que fazia programa comigo, ao gabinete e disse, com um ar muito sério, mas quase a lacrimejar, não sei se era sincero ou não, que o programa ia acabar. E a partir desse momento eu pensei, se calhar a minha carreira na rádio fica aqui. Bem, estava longe de imaginar que não. Mas na altura o que eu pensei foi, esta foi a última vez que alguém decidiu o meu destino. E então, a partir daí, criei um plano B. Comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? O que eu sei é comunicar. Eu dava aulas na universidade e fazia alguns cursos em empresas, mas nada estruturado. Não tinha uma empresa, estava a recibos verdes. Uma empresa era algo... Eu perguntava ao contabilista, acha que está na altura de abrir uma empresa? Eu, não. E durante muitos anos, esta foi a resistência. Eu falava com um amigo, vou abrir uma empresa. Não. E depois via amigos a tentarem e a fecharem empresas passados uns meses. E o que eu fiz foi, tudo o que tinha poupado naqueles anos, gastei em formação. Cá em Portugal, nos Estados Unidos, pensei, eu tenho que arriscar, eu tenho que desenvolver as competências que eu sinto que não tenho. E reparem, eu queria ensinar comunicação e tinha pânico de falar em público. Eu pisava um palco e nós estamos protegidos durante muitos anos atrás do microfone. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma listagem. O que é que eu tenho de desenvolver para conseguir fazer bem aquilo que eu quero fazer? E ser válida naquilo que eu acho que posso ser válida. Mas bem, não é mais ou menos, tem que ser muito bem.
Então, pronto, lá fui eu com as minhas poupanças para os Estados Unidos, gastei tudo, tirei certificação também em coaching cá em Portugal, fiz uma pós-graduação e comecei aos poucos a trabalhar sozinha, primeiro, e vocês se calhar muitos começaram assim, sozinha, entretanto mantive o emprego na rádio e fui continuando e se calhar até num nível ainda mais exigente, apresentei logo a seguir ao café da manhã um talk show às 9 da noite, em direto com muitos convidados e aí já tinha o meu projeto, já começava a ter alguns clientes sonantes, como a EDP, os CTT, e de repente comecei a pensar, então, mas eu tenho um plano B e um plano A, tenho que optar. Mas o que se passa hoje é que eu tenho 2 planos A. Eu adoro a rádio. Acho que vou sair da rádio quando me chutarem de lá para fora aos 85 anos. Eu vou estar na rádio até que desistam de mim. Claro, não quer dizer que não tire algumas pausas e que não reflita e não fique alguns períodos dedicados exclusivamente à empresa, porque é a minha missão, é aquilo que me move também. É, para além de comunicar ao microfone de manhã e estar perante pessoas que eu sei que estão lá, mas não as estou a ver, eu adoro estar aqui numa sala, depois de 3 horas sem ver ninguém, saber que eles estão lá, mas vocês estão aqui, são reais, não é? Consigo ver os vossos olhos e as vossas expressões. Adoro estar aqui e adoro comunicar ao microfone, na rádio, mas adoro, sobretudo, estar aqui e nos próximos minutos tentar desenvolver em cada um de vós, plantar uma sementinha que ajude a desenvolver esta competência da comunicação. Estão comigo nisto? Sim? 5 estratégias para comunicar com influência é aquilo que eu vos trago esta manhã. 5 estratégias que, muitas delas, para não dizer se calhar quase todas, a rádio é a minha base e a rádio é um meio de comunicação fantástico, porque na rádio não há imagem, e na rádio não há tempo, nós estamos sempre a correr contra o tempo. Eu de repente tenho 1 minuto, o convidado estica-se mais um bocadinho na resposta, eu tenho outro assunto para falar e de repente fico com 15 segundos. Eu achava que ia ter 1 minuto, mas agora só tenho 15. E é nesses 15 que eu tenho que comunicar. Exatamente a mesma ideia que eu tinha para 1 minuto. E nós, no nosso dia-a-dia, enquanto empresários, nós devíamos ter mais esta flexibilidade de, nas reuniões, nas apresentações, nos momentos onde nós queremos influenciar e sentimos que estamos a perder a pessoa, mas eu ainda não disse, espera, que eu ainda estou na página 2 do PowerPoint que eu tinha planeado. Nós temos que ter a capacidade de editar e ser capazes de promover tão bem o nosso negócio, a pessoa que somos, aquilo que fazemos e a mais-valia que trazemos aos clientes, ser tão bons a promover numa hora e meia como em 15 segundos. São capazes de se promoverem em 15 segundos? São? Estou a ver pessoas a dizer que sim com a cabeça. Ok. Vamos conhecer-nos melhor. Quem é que quer experimentar? Preciso de um voluntário e preciso de outro voluntário com o cronómetro. Bora. Bora. Quer ser a pessoa do cronómetro? Ou quer ser a... Não? Então, quem é que tem um cronómetro a contar aos 15 segundos? Espetáculo. Como é que se chama? Joana Campos e vem da boca. Está a contar, quer fazer uma partilha. Okay. Parabéns a você nesta data querida. muitas felicidades, muitos anos de vida. Ok, já acabou o tempo. Então, mas a que é que se deve estes parabéns? O meu colega e chefe Paulo Capucho faz anos. Oh, parabéns, uma salva de palmas. Isto foi querido. Isto foi muito querido. Então, Paulo Capucho, vem cá. Faz anos, faz 15 anos, em 15 segundos vai promover-se. Paulo, o que é que faz? Sou proprietário da empresa Bobcat. Sim. E vou geri-la. Ok, podemos contar o tempo, vamos lá saber melhor o que é a empresa Bobcat, que eu estou a zeros. Ok, então mostre o que faz ao mundo. Porque é que tudo o que faz é importante? É importante porque sem eletricidade ninguém estava aqui presente hoje. E isso é a base de todos nós podemos viver. São uma empresa de quê? Eletricidade de construção civil, ou seja, levamos a energia a todas as pessoas. Boa! 15 segundos, uma salva de palmas. All right. Parabéns. Ok, parabéns pelos anos e parabéns porque tem poder de síntese, tem capacidade de síntese, sim senhor. Sim, a rádio não tem imagem e nós por isso temos que comunicar de uma forma especial. Na rádio não há tempo, por isso em 15 segundos temos que ser capazes de dizer muita coisa. Para ficarem com uma ideia, quando falta 2 minutos para a música acabar, eu levanto-me, vou à casa de banho, venho, lavo as mãos, volto e venho para... É uma eternidade. Portanto, pensem no que conseguem comunicar em 2 minutos, em 30 segundos ou em 15, como
nós vimos aqui. É muito mais do que aquilo que nós muitas vezes pensamos que somos capazes de fazer. Por isso, a partir deste episódio na rádio, assim, a empresa foi desenvolvendo-se, foi crescendo. Primeiro era eu sozinha para tudo, das 4 da manhã às 8 da noite, até que de repente tive uma ideia que foi: e se eu pedisse ajuda? Que é uma coisa que nós, homens e mulheres, empreendedores e achar pais e mães, achamos que damos sempre para tudo, mas houve um dia em que eu decidi pedir ajuda. E a primeira coisa que fiz foi contratar uma assistente. Onde é que está a Marta? Está ali, a Marta Malheiro, que integrou a equipa há 2 anos, e a partir daí, como começámos a ter cada vez mais solicitações de clientes, fui rodeando das pessoas que eu achava que tinham as competências. No fundo eram pessoas que eu conhecia, que reconhecia como pessoas que gostam de pessoas, interessadas pelo desenvolvimento pessoal, e fui incentivando a fazerem cursos de formação, de formadores, e tirarem outras formações, e a equipa foi crescendo. Mas sempre, e isso é tão importante, alinhada com aquilo que é a nossa visão, com aquilo que nós queremos para o negócio. Mas isso implica tempo. E eu há bocadinho falava no pouco tempo que nós temos para sermos líderes inspiradores. Andamos sempre a correr, andamos sempre a entregar, andamos sempre a reunir, andamos sempre a cobrar, andamos sempre... E falta esta parte de parar, refletir, como nós estamos aqui a fazer, e esta parte de orientar e motivar, que é tão importante. E é aqui que eu sinto que muitas vezes falho, porque o dia tem 24 horas e o meu começa muito cedo, às 4h20 da manhã. Portanto, Marta, se não te oriento e motivo o suficiente, desculpa, publicamente, mas haveremos de chegar lá um dia, com certeza. Portanto, e eu só queria destacar alguns projetos onde estamos envolvidos. Um deles é com o Comitê Olímpico de Portugal, e é a treinar atletas na parte da comunicação, atletas olímpicos, que têm histórias fantásticas de superação, que são homens e mulheres que têm um espírito de resiliência, gestão de tempo, espírito de equipa, sacrifício. E são as pessoas certas. Se algum dia pensarem em fazer um evento, contactem o Comitê Olímpico de Portugal ou contactem-me a mim, se não quiserem ir por aí, porque o que nós fazemos é dotá-los de competências de comunicação que os fazem estar perante uma plateia e comunicar aquilo que fazem ao mundo, e passar também dicas que têm a ver com as mais variadas áreas ligadas ao desporto, mas ligadas também à parte das empresas. Entretanto, acabei por fundar uma academia de comunicação que se chama Falo Menos, Comunique Mais. Pois é, eu estou a falar... não... Eu é assim, tudo o que é... tudo o que é microfones, eu vou lá e tenho a mania de as amarcar. Fundei esta Academia de Comunicação há 2 anos, chama-se Falo Menos, Comunique Mais, e o que nós fazemos é treinar todas as pessoas que nos procuram ao longo de 90 dias. Basicamente eu parti a comunicação às postas, e o que fiz foi criar várias áreas dentro da comunicação. Tenho diversas formadoras, desde o storytelling à postura corporal, passando pelo português claro. Temos a fluidez do discurso, que também é muito importante, estes as e que às vezes nós fazemos, é tudo iluminado, e saem de lá pessoas mais seguras também, não é? Temos aqui algumas pessoas que já fizeram a academia, saem de lá mais seguras e estruturadas. E é isto que nós fazemos. Nós potenciamos essa competência da comunicação, que é tão relevante, porque eu gostava só de deixar isto, antes de avançarmos para as 5 estratégias. Eu não acredito que a comunicação salve um mau projeto ou uma má pessoa a longo prazo. Tudo se sabe. E a verdade vem ao de cima. Então, a nossa metodologia assenta numa comunicação honesta, numa influência positiva, nunca com aquela lógica de manipular e de levar a pessoa a fazer uma coisa que não quer fazer e que não tem vantagem em fazer. Portanto, sempre que falarmos de influência hoje, é numa perspectiva positiva, que motiva, que faz a pessoa superar-se e alcançar resultados que de outra maneira se calhar não alcançaria. E sempre que falarmos de comunicação, é nesta lógica de há projetos que não saem da gaveta porque não foram bem comunicados, e há pessoas que não se revelam ao mundo na percentagem de todo o seu talento. Eu posso ser excelente, posso ser um cientista brilhante, posso ser um empresário brilhante, mas o que está a chegar ao mundo daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, se calhar deixa muito a desejar, fica muito aquém, porque eu não consigo comunicar como deve ser, ou porque não estou a usar todas as ferramentas que poderia usar. Portanto,
Como é que nós fazemos? Fazemos sempre um pequeno assessment, não é? Porque estamos em fases diferentes, cada um tem as suas necessidades. Isto é tão individual que quando fiz o modelo de negócio e quando pensei, não faz sentido para mim já juntar pessoas numa sala e dar formação de comunicação, porque cada pessoa tem características muito especiais. Ou posso fazer isto, mas a seguir, por favor, vamos ter grupos mais pequenos ou vamos ter sessões individuais. No fundo, o que a Action Coach também faz, não é? E é um modelo que faz muito mais sentido, esse acompanhamento e essa proximidade. Portanto, o que nós fazemos é um assessment, depois eventualmente há uma sessão de grupo, mas depois há todo um acompanhamento que termina com a análise on job. Portanto, nós vamos se o médico tem uma palestra, nós temos que estar no momento da palestra, temos que analisar o que está a acontecer em terreno, porque em roleplay só não temos os resultados fidedignos, não é? Vocês percebem isso. E depois termina com o relatório final. O mundo em que nós vivemos é extremamente ruidoso, é extremamente complexo. Porquê é que nós estamos aqui a falar de comunicação? Porque nunca foi tão importante, na minha opinião, pensar e repensar a maneira como nós comunicamos, porque há estímulos que vêm a todo o lado, há milhares de mensagens que aparecem, como é que nós podemos ter a certeza que as nossas são mais importantes e vão destacar-se? Portanto, vamos tomar as rédeas daquilo que fazemos e daquilo que somos e passar isso ao mundo de uma forma muito clara. Portanto, é um mundo ruidoso, complexo, de mudança, em que nós permanentemente procuramos colaboração, nós queremos apresentar ideias, nós queremos defender projetos, nós queremos levar pessoas à ação. Portanto, procuramos colaboração e é tão importante esta área da comunicação. Há pouco tempo estive numa conferência em Londres de recursos humanos. Eu fui assistir, havia várias áreas, mas aquelas palestras que me diziam mais era a área de Learning and Development, portanto, o desenvolvimento pessoal nas empresas. E este senhor que está aqui, o Tim Lamberth, tem esta ideia que vai muito ao encontro daquilo que nós achamos que é o mundo dos negócios, que é o meio corporativo, que é uma visão mais romântica. Eu treino pessoas, eu digo muito esta frase, isto não faz sentido nenhum, mas é aquilo que eu digo. Eu treino pessoas para serem autênticas. Em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós perdemos a autenticidade no mundo dos negócios. Como é que isto foi acontecer? Como é que nós perdemos os desafios, aquilo que nos fez, aquilo que nós tivemos que ir atrás e lutar, as nossas vulnerabilidades e fragilidades? Não, eu quando vejo um empresário ou alguém fazer uma apresentação perante um cliente, engolir um garfo e está muito sério porque está a fazer uma apresentação para um cliente. É uma reunião com um cliente. Eu não posso contar histórias. É uma reunião com o board, eu não posso mostrar uma vulnerabilidade. E o mundo está a mudar. E há muitos pensadores, e há muitos teóricos, e há muitos especialistas na área da comunicação que estão em linha com esta lógica de, ok, vamos retornar às origens e vamos trazer um pouco de emoção e de romantismo para os negócios. Quem é que aqui é romântico? Ai, não. Por favor, 20% da sala. Quem é que aqui é romântico? Pronto, um bocadinho mais. E nos negócios, quem é que se considera um empresário romântico? Só mulheres? Não, está aqui um homem, não. Desculpe. Pronto, percebem? É disto que eu falo. Nós somos românticos, nesta sala nem por isso, mas... mas no mundo dos negócios, calma, isso, o romantismo e a emoção e a imaginação, isso, tudo isso fica à porta. Nós vivemos para desenvolver esta parte mais criativa e mais emocional da comunicação nos negócios, nas apresentações corporativas, nas reuniões, cada vez que temos que falar com alguém sobre aquilo que nós somos e que fazemos, esta é sempre a nossa vertente porque é aquela que eu sinto que tem mais margem de melhoria. Portanto, o que é que faz a diferença? Vocês têm um negócio, vocês sabem. Os relacionamentos, a interação que é gerada, a credibilidade, a confiança e muito disso assenta, claro, na maneira como se comunica. Portanto, 5 estratégias para comunicar com influência são as 5 estratégias que eu reuni no meu livro, saiu nem tem 2 meses, eu tenho aqui alguns exemplares, não tenho muito, ele está à venda na FNAC, na Bertrand, está em todo o lado, portanto não tem que comprar aqui. Mas se alguém quiser e ficar interessado, fala ali com a Marta Malheiro,
E sim, falo contigo, Marta, está ali, e nós temos aqui alguns para dispensar. Portanto, 5 estratégias para comunicar com influência. Eu gostava de passar primeiro pelas 5 estratégias da influência do Robert Cialdini. É um psicólogo social e disse, no início dos anos 2000, que se nós queremos influenciar alguém, devemos ter em conta estes 5 princípios. O princípio da afinidade, o princípio da reciprocidade, o princípio do compromisso, é o terceiro, o princípio da escassez, o princípio da autoridade e o princípio do consenso. Nós somos empresários, queremos levar pessoas à ação, a fazer uma determinada ação, a comprar um determinado produto ou serviço. Isto é quase o nosso beabá. Depois já entramos no campo da comunicação propriamente dita. Então, o princípio da afinidade diz que nós somos influenciados mais facilmente por pessoas que gostamos, ou pelo menos, mesmo que não gostemos, porque podemos não a conhecer tão bem, devemos conhecer um bocadinho. Ou seja, nós somos influenciados por pessoas que sentimos que conhecemos um bocadinho e até temos um bom feeling em relação a ela. E isto vocês podem ficar logo com uma boa impressão numa reunião ou não. Portanto, o princípio da afinidade está ligado, não têm que conhecer e ter laços com essa pessoa, mas devem tentar construir. E o que eu digo sempre é, se querem construir essa relação, devem dar-se a conhecer. E isto está ligado ao primeiro princípio, o meu, do livro, que já vos vou falar a seguir. Depois temos, de Robert Cialdini ainda, o princípio da reciprocidade. Se eu faço um favor a alguém, o mais certo é que essa pessoa queira devolver esse favor. Mesmo que eu até nem goste do presente, ponha para lá. Mas eu sinto quase socialmente obrigado ou a retribuir. Depois temos o princípio do compromisso. Quando assumimos um compromisso publicamente, portanto, aí nas reuniões da equipa, vamos escrever, vamos deixar visível, é mais provável que haja de facto um compromisso e que avancemos mesmo para aquilo que nos comprometemos. Depois temos o princípio da escassez, que vocês têm em todo o lado. Na publicidade, então, é o último, só temos 5 livros. Acaba por, pronto, portanto, é único, é especial, não há, nós tendemos mais facilmente a querer. O princípio da autoridade tem a ver, nós somos influenciados por pessoas a quem reconhecemos saber, conhecimento numa determinada área. Portanto, é importante rodearem-se também de pessoas, quando sentem que não têm autoridade ou conhecimento numa determinada matéria, rodear de pessoas que têm para vos poder ajudar também a influenciar. E, finalmente, o princípio do consenso, que é aquilo que permite, quando nós vamos a um restaurante e estamos indecisos porque a emenda é longa, perguntamos ao empregado, o que é a vossa especialidade? E o empregado diz, o que sai mais é o arroz de polvo. Então é isso que eu quero. É o consenso. Toda a gente está em consenso, pronto, tem que ser bom. Se toda a gente quer, eu também quero. Então, vamos entrar agora nos 5 princípios da comunicação com influência. Estávamos a falar antes de influência pura e dura, agora estamos a falar em o que é que eu tenho que mudar, adaptar na minha comunicação, se é que eu ainda não faço, para influenciar mais facilmente, para chegar ao outro, para conseguir, enfim, promover um produto ou um serviço, ou até em casa com os filhos. Os princípios da influência também dão, com adolescentes, já está testado e está no livro, a experiência que tive com ela. Portanto, primeiro princípio, organize e doseie a informação. Nós achamos que tudo aquilo que nos rodeia, tudo o que está dentro da nossa cabeça é a informação que temos que dar quando estamos numa reunião. Mas espera aí que eu não disse tudo, e já estamos a falar há minutos e minutos seguidos, mas eu ainda não disse tudo. Organizar e dosear a informação é crítico hoje em dia. O nosso cérebro, não é o cérebro do ser humano, hoje em dia não é que tenha encolhido, não é? Nós estamos todos a ficar com cérebros mais pequenos, graças a Deus. Não, mas os estímulos são tantos e a informação é tanta e tão dispersa que nós não conseguimos reter mais do que 3 blocos de informação. Como é que podem influenciar? Na próxima reunião, cada vez que promoverem a vossa empresa ou serviço, há 3 grandes vantagens em trabalhar para nós, ou há 3 grandes vantagens em trabalhar connosco. Há 3 aspectos fundamentais que nós não abrimos mão nesta empresa. Porquê? 3 blocos de informação é aquilo que nós ainda toleramos. Nos anos 50, há um estudo muito interessante chamado 7 Blocks of Information, está no Google Académico, eu adoro o estudo, que era um estudo que dizia que nos anos 50 nós conseguimos reter até 7 blocos de informação. Por isso é que há aqueles livros com as 7 regras
para 7, o 7 durante um período, anos 80, 90, era o 7. Agora, a notícia que eu tenho para vocês é que não estamos mais burros, nem com cérebros mais pequenos, mas não conseguimos reter 7. Portanto, se têm o hábito de levar bullet points para uma reunião, para uma apresentação, pensem em agrupar a informação. Eu não estou a pedir para cortarem tudo. Estamos a falar de uma coisa que eu adoro, e a Marta, a minha assistente, é arquiteta de formação. E a pessoa que introduziu este conceito no mundo também é arquiteto. Richard Uriman, o criador das TED Talk. A arquitetura da informação, que ele defende que é o paradigma hoje em dia, não quer dizer que vocês tenham que deixar informação importante para dizer. Só quer dizer que a devem agrupar. Há uma coisa que eu digo nas reuniões e que clarifica logo aquilo que nós fazemos. O que é que fazem? Porquê é que são diferentes dos outros? E eu digo, a nossa metodologia assenta em 3 fases. Organizar, colorir e entregar. Eu acredito que em qualquer interação nós temos que organizar a informação, a seguir não chega a estar organizada porque se forem só factos e dados e números não atrai, então vamos ter que colorir essa informação e a seguir vamos ter que entregá-la, portanto vamos ter que ser naturais, vamos ter que analisar a nossa performance. Percebi, organizar, colorir e entregar. Em cada um destes blocos eu tenho 20 bullet points, mas o esforço foi, porque na organização temos modelos e matrizes, porque no colorir temos a base de histórias, temos uma série de estruturas que ajudam a inventariar histórias e outro material mais apelativo, na parte da entrega temos todas as dicas da postura corporal e da voz e do movimento no espaço, mas quando eu quero explicar aquilo que fazemos, organizar, colorir e entregar. A nossa formação assenta aqui, a metodologia de todas as formações assenta aqui. Portanto, pensem, isto já é muito, se levassem só isto já tinham um grande trabalho de casa. Como é que podem agrupar a vossa informação? Aquela informação que vai fazer com que vocês vendam mais, tenham mais resultados, cheguem a mais pessoas. Então, a estrutura que nós costumamos dar é esta, é básica. Tem qual é o tema principal, a ideia principal que eu quero transmitir e depois vou parti-la em 3 blocos de informação com subblocos lá dentro. Isto não é nada de novo. 3 atos vem do Aristóteles, tem 2200 anos. E é estranho eu estar aqui, estar perante as empresas a ensinar uma estrutura altamente tecnológica e revolucionária. Mas não conseguimos, ao longo do tempo, ainda aprender a usar modelos que não é preciso inventar a roda, já estão inventados há 2200 anos. Outra estrutura que nós também defendemos com unhas e dentes, que também vem do tempo de Aristóteles e que nós damos no secundário, ou às vezes, eu acho que os miúdos agora já aprendem na primária, é esta abertura, desenvolvimento e fecho. Portanto, em qualquer interação, eu sei que tem que haver um momento em que eu abro, contextualizo, conto uma história, capto a atenção para o que vai acontecer a seguir. E a seguir no desenvolvimento tenho os meus 3 blocos de informação e a seguir fecho. E fecho, eu tenho uma fórmula ótima para o fecho. É o resumo das ideias-chave mais a resposta a 2 perguntas. O que é que eu gostava que a audiência ou aquela pessoa que está na minha frente fizesse e sentisse? Portanto, já começam a ver que eu estou a introduzir aqui algumas coisas mais emocionais. Porque o que eu sinto é que quando estamos a promover, ou mesmo numa conversa com alguém sobre o nosso negócio, ou aquilo que nós somos, então eu estou aqui, olha, vou-lhe falar da minha empresa. Então o que nós fazemos é isto. Fazemos também isto. E pronto, era isto. Se tiver dúvidas, contacte-me. É isto que acontece. E isto não é mais do que só o desenvolvimento. Nós esquecemos muitas vezes de dizer de uma forma resumida, em 10% do tempo, aquilo que nós queremos dizer, apelar a uma ação e depois deixar uma energia naquela sala. Que energia que vocês querem que fique ali? Confiança, credibilidade, vontade imensa de trabalhar convosco e de contratar os vossos serviços porque vão ganhar imenso. Qual é a emoção que querem que fique? Portanto, se eu tivesse que fazer um rewind desta conversa, como é que se chama? Susana, eu podia dizer, Susana, a nossa metodologia, temos a organizar, colorir e entregar, é isto que nós fazemos nas organizações. Organizar tem a ver com não querermos dizer tudo, colorir tem a ver com a parte das histórias, metáforas, analogias, aquilo que é o nosso mundo e que nós às vezes deixamos à porta do escritório, e o entregar tem a ver com treinar as pessoas para estarem à vontade numa reunião, saberem o que fazem aos braços, às pernas, a voz. Portanto, o que é que eu gostava que levasse daqui? Portanto, por um lado que tivesse esta ideia da organização,
informação e das estruturas que nós temos e que podemos aplicar. Na parte do colorir, esse inventário de histórias que nós vamos fazer também com a sua equipa. E depois na entrega, treiná-los para que tenham uma entrega e uma performance natural perante um cliente ou em palco. Eu adorava que fosse ao nosso site, porque nós temos lá um modelo da base de histórias e fica com uma ideia de como é que nós trabalhamos e até do que podemos desenvolver com a equipa, porque eu tenho a certeza que já percebeu que hoje não chega a ser fantástico no trabalho que fazemos, nós temos que mudar a maneira como comunicamos. O mundo mudou e nós temos que mudar também. Vamos analisar a estrutura, esqueçam o conteúdo. Eu não comecei pela abertura, comecei pelo desenvolvimento para terem presente 3 blocos de informação, cheguei ao fim ali da entrega, resumi outra vez. A minha ação é, vá ao nosso site, veja, temos lá modelos que podem ser úteis e fica com uma ideia. E a última coisa que eu disse não foi, vá ao nosso site, fica com uma ideia e pronto, se tiver dúvidas, contacte-me. Não fiz isto. O que eu fiz foi, porque já reparou que hoje em dia a comunicação é tudo, não é? A maneira como nós comunicamos não chega a sermos bons no trabalho que fazemos, é preciso ter a certeza que comunicamos bem ao mundo. O que é que eu quero? Eu quero que a pessoa sinta o que se passa no mundo, volta às origens, mostra o propósito, porque é que estamos ali reunidos. Não é, e pronto, era isto, se tiver dúvidas, contacte-me. Vocês têm a oportunidade, em 10 segundos, de mostrar porque é que são importantes outra vez. Portanto, abertura, desenvolvimento e fecho é fundamental. Esta é outra estrutura que nós usamos, que é a estrutura 5Ps. Eu vou passar mais depressa, porque depois o Ken tem a apresentação e pode mandar-vos. Revele-se na medida certa. É o segundo princípio. E há bocadinho nós falávamos do princípio da afinidade, do Cialdini. Ora, se nós temos tendência a seguir pessoas que gostamos ou conhecemos, pelo menos um bocadinho, não faz sentido nós não darmos ou não mostrarmos traços da nossa personalidade, dos nossos valores, daquilo que são as nossas motivações, às vezes até uma partilha pessoal. Eu sinto que nós incluímos-nos pouco na comunicação. Então, mas o que é que faz? Criei uma empresa, está bem, mas... Ok, quem é a Anabela? Não é? Quem é a pessoa que está por trás daquela empresa espetacular? Eu trabalhei com flores, sim, mas e como é que eles chegaram ali? Eu tenho histórias que o Vítor me contou do começo da Florineve e da ideia e nós precisamos, lá está, romantismo nos negócios, porque há uma história, há pessoas por detrás, há pessoas com ambições, há pessoas que lutaram, há pessoas que tiveram que passar as passas do Algarve para estar ali. Mas não, quando chegamos ao cliente, nós saímos da barriga da nossa mãe e a seguir abrimos uma empresa. Correu sempre tudo bem, somos impecáveis. E faz falta isto. E muitas vezes eu treino pessoas para estarem perante clientes e no final está tudo ótimo, a pessoa é ótima a comunicar, a informação está toda lá. E o que eu digo é, sinto falta da Isabel. Onde é que está a Isabel? Onde é que está a Anabela? Sinto falta, está tudo bem, tem a informação lógica toda, mas onde é que está a pessoa? Onde é que está o líder? Onde é que está a pessoa que tornou tudo aquilo possível? Onde é que estão os traços de personalidade e o que a move? As partilhas, as inquietações. E é muito simples, às vezes passa por adicionar um pensamento, uma partilha, um traço de personalidade, uma motivação. Vou-vos dar um exemplo. Estava foi há 2 meses, a treinar um executivo de um banco para fazer uma reunião magna para as suas equipas, mais de 300 pessoas numa sala, e era apresentar os resultados do trimestre, e chega uma altura em que, lá está, eu sinto falta da pessoa. Eu digo, sinto falta do Luís. Luís, vá para casa e vá pensar, nestes 3 meses, o que é que aconteceu no banco e o que é que pode partilhar? Quando é que há momentos do seu dia em que pensa o que está a acontecer no banco, como é que vão superar, o que é que está para trás, o que é que vai acontecer para a frente? Pense quais são as suas interpretações disto tudo. E ele vai para casa. E no dia a seguir fizemos um ensaio geral. E há um momento, e eu vi o vídeo, eu vi o resultado final. Então temos pessoas da banca, fato, gravata, rostos muito sérios, semblantes muito carregados, e há um momento em que ele está a falar dos resultados e depois para tudo, faz uma pausa e diz, vou partilhar convosco um pensamento que eu costumo ter e ando a ter há algum tempo. Nós todos refletimos, e eu tenho o hábito de refletir enquanto faço a barba. E esta semana estava a fazer a barba, e quando ele diz isto, vocês não estão a ver, de repente as pessoas estavam a morrer na cadeira quase a dormir, e de repente fica tudo. Ele faz a barba, ele não nasceu impecável assim. Mas para além disso, ele continua muito nesta lógica de partilha. Diz, é impressionante o que nós já passámos neste trimestre. As fusões, a mudança de administração.
E nós podemos olhar para estes resultados e pensar que ainda não são suficientes, mas o que nós já fizemos com todo o contexto que tivemos para trás. E de repente, aquele momento, que era só uma partilha de resultados do trimestre e estratégia para o futuro, tornou-se, houve ali, isto é aquilo que eu chamo o elemento apelativo da comunicação, é aquilo que quebra o padrão. De repente, eu saio daquela apresentação PowerPoint toda estruturada e revelo-me na minha comunicação, e revelo-me e assumo até uma pequena vulnerabilidade, faça barba, vale o que vale. Percebem? Mas eu decido mostrar parte da pessoa que sou e dos pensamentos que me assolam. Portanto, não é assim tão complicado, não é assim tão difícil, só nós estamos habituados. E o efeito que tem na audiência e o efeito que tem em toda a comunicação é humanizar. E o segredo hoje passa por humanizar os negócios, as empresas, humanizar aquilo que nós já alcançamos, partilhar as nossas histórias. Portanto, não se esqueçam disto, nós temos tendência a dizer sim às pessoas de quem gostamos, e se revelarem um pouco do vosso traço de personalidade, estão mais perto de influenciar essas pessoas. 3, coloque os outros no centro. Eu fico ainda chocada, acho que é o termo, com esta noção de, se nós falarmos, se nós tivermos muita coisa para dizer, se nunca hesitarmos, se nunca fizermos uma pausa, se nunca pararmos para pensar, somos líderes espetaculares. Se eu estiver numa conversa com alguém e se eu falar 90% do tempo, correu muito bem. Há pouco tempo fizemos um roleplay, alguém que estava a apresentar uma empresa e tinha um suposto cliente, e essa pessoa, e nós contámos as perguntas que fez ao cliente em roleplay. E a única pergunta em 7 minutos de vídeo que essa pessoa que estava a promover a empresa fez ao cliente que estava na sua frente foi: como é que chegou até nós? E a partir daí foram 7 minutos a debitar informação sobre a empresa e de que maneira que a empresa podia ajudar aquele cliente, sendo que não tem informação nenhuma sobre o cliente. Portanto, começa a tirar informação em catadupa, na esperança que alguma cole, não é? Pode ser que ele tenha filhos, pode ser que não, pode ser que ele goste de viajar, pode ser que... Não, nós devemos ser entrevistadores permanentes. Na rádio, eu tenho um alinhamento, eu tenho pessoas na minha frente que entrevisto todos os dias. Mas mal de mim, se ficar nos primeiros tempos, na faculdade, sim, o entrevistado fugia do guião, respondia qualquer coisa. Eu nem ouvi o que me estavam a dizer, eu só queria seguir o guião e o alinhamento. Agora, isso foi há 30 anos. E hoje em dia parece que às vezes ainda há este mindset de quanto mais falo, mais lidero. E não é verdade, e nós já devíamos aprender isso. Saber escutar, saber estar presente naquele momento, questionar é das coisas mais poderosas. Esta frase tem 90 anos, foi escrita por um homem chamado Dale Carnegie, que tem um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se não têm, se alguém nesta sala não leu o livro pelo menos 2 vezes, guarde para si. Pare na bomba de gasolina que há aqui da BP, vá comprar 2 exemplares e dê a outra pessoa, porque é brilhante. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem 90 anos e, quando foi escrito, não havia estudos científicos que nos mostravam o quanto a empatia, a atenção, o cuidado pelos outros acabam por ser favoráveis se nós queremos influenciar. Hoje há. Mas na altura dele não há. Mas aquilo é a Bíblia da comunicação. Portanto, não me importa, não comprem os meus, parem na bomba, 2 exemplares, leiam pelo menos 2 vezes e vão ver que melhoram. Também está no prefácio. Está no prefácio o quê? Recomendado ler 2 vezes. Está? No meu prefácio ou no dele? Ah, no dele está. Pois, porque aquilo é um livro de consulta, claro, mas eu também falo dele no meu livro. Ok, quando damos atenção a alguém, estamos mais perto de influenciar essa pessoa. Algumas dicas. Sejam entrevistadores permanentes, como se a pessoa que estivesse ali na vossa frente fosse um quebra-cabeças e vocês tivessem que desvendar. Que perguntas é que eu tenho que fazer àquela pessoa para perceber de que forma é que o meu negócio, aquilo que eu faço, pode ser-lhe útil? Tenho 5 minutos. Adoro o cronómetro, adoro aquele cronómetro. Está plastificado e tudo, é maravilhoso, isto é tão profissional, uma salva de palmas para o cronómetro. Ok. Evite o mas em excesso, que é aquela lógica que nós temos de tu estiveste muito bem esta semana, mas podemos não ser tão... Enfim, nós cortamos o barato, estamos constantemente a usar o mas. Não, este mês correu muito bem, mas... Vamos fazer esse esforço de usar menos vezes.
Quarta estratégia, plante imagens, provoque emoções. E aqui voltamos àquela parte que eu gostava de reforçar, que é a comunicação mais emocional, mais criativa, mais visual. Analogias, metáforas, como é que podem explicar o vosso negócio de uma forma simples? Não é simplista. Porque às vezes dizem, mas isso é muito simples. Não. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Dizia o Leonardo da Vinci, e está num restaurante da Justa Nobre. Porque na culinária também faz sentido. Simples é quando vocês criam... eu lembro-me de uma metáfora. Há aqui informáticos, há alguém ligado à informática na sala? Deve haver. Não? Sim, pois. Eu lembro de uma formação que dei, estávamos a fazer este exercício e eu estava com problemas no computador e eu dizia, tenho que desfragmentar o disco. Na altura ainda não conhecia os Mac. Tinha um PC, agora com o Mac é tudo muito mais fácil. Tenho que desfragmentar o disco. Eu disse, olha, um exercício que podemos fazer, se ir ao almoço, é vocês mostrarem-me o que é desfragmentar o disco. Portanto, informáticos, linguagem visual e apelativa, what? O que é isso? Então eles chegaram do almoço, ficaram a conferenciar uns com os outros, depois a seguir vieram e disseram-me assim, Carla, já sei, como é que lhe posso mostrar o que é desfragmentar o disco? Eu, ok, está bem, mostra-me. Imagine que vai a uma pastelaria de manhã, às 7 da manhã, quando os bolos chegam. Portanto, chega e tem os tabuleiros alinhados com todos os bolos. Tem um tabuleiro com 5 palmiers, tem outro tabuleiro com 10 pastéis de nata, tem outro tabuleiro com bolas de Berlim. Não há espaços entre eles, certo? Se voltar lá à meia da manhã, que já foram beber uma bica, comer um pastel de nata, comer uma bola de Berlim, o que vai encontrar são tabuleiros em que no dos pastéis de nata já faltam 2, na bola de Berlim já faltam 3, no do Chese já falta 1. Desfragmentar o disco não é mais do que pegar nesses espaços, preencher com os bolos e tirar os tabuleiros que sobram para ganharmos mais espaço. E eu fiquei, uma salva de palmas para este informático. Eu adorei. E até hoje, nunca mais... Isto aconteceu há anos. Eu nunca mais me esqueci. Onde é que está o dom de plantar imagens na mente dos vossos clientes? Quando vocês conseguirem sair de uma reunião e sentirem que plantaram uma imagem, que é uma analogia, uma metáfora, uma história que esse cliente leva, podem ter a certeza que essa apresentação não durou os 20 minutos ou os 30 em que vocês estiveram lá. Ele vai recordar-se durante muito tempo. Há fortes probabilidades dele, passado 2 meses, 2 anos, chegar até vós e dizer, sabe, Elsa, nunca mais me esqueci daquilo que me disse e hoje precisamos de uma empresa e eu lembrei-me daquilo que me disse na reunião e venho ter consigo. Não foi dos bullet points, foi de alguma coisa que é visual e memorável. E hoje a comunicação assenta aqui. Se queremos fazer a diferença, temos que ser visuais, memoráveis e usar alguma emoção. É este o segredo. E é só voltar às origens. É só resgatar um pouco mais do romantismo que nós todos temos. Portanto, quinta e última estratégia, não sei o que fiz, mas já não funciona. Ok. Este triângulo, como vê, Aristóteles, sempre aqui. Diz que nós usamos muito logos, a parte do conhecimento e da lógica, temos sempre presente o ethos, mas depois falta a parte do pathos. Portanto, quando eu vos digo para serem visuais, imaginativos, para plantarem imagens e para provocarem emoções, estamos aqui nesta dimensão do pathos na comunicação que vem da empatia e que é tudo o que faz a diferença. Portanto, quinta e última estratégia, e é a ferramenta que vocês vão levar daqui mais importante. Contem histórias e inventariem os eventos. Não são as histórias, porque quando eu digo a alguém, que histórias tem? Não tenho histórias. Eu nasci, a minha mãe pôs-me no mundo, eu abri uma empresa e estou aqui. Portanto, não procurem histórias, procurem eventos. O que é que aconteceu na vossa vida? Quando é que a vossa vida deu uma volta? Quando é que tinham uma ideia em relação aos negócios, ou em relação à liderança, ou em relação aos vossos colaboradores, ou em relação a um projeto? Tinham uma ideia, estavam no vosso mundo normal, mas houve um dia em que qualquer coisa fez o clique. Vocês mudaram literalmente a ideia que tinham, passaram as passas do Algarve durante uma fase, mas depois saíram mais fortes. Se calhar até a história das vossas empresas, a maneira como criaram os vossos negócios. O que é que estava antes? O que é que aconteceu antes? O que é que aconteceu na vossa vida que vos permite estar aqui? E que histórias têm para contar dos projetos em que se envolvem, da vossa equipa, das pessoas que estão à vossa volta? A ferramenta que eu gostava que levassem daqui é esta, é a base de histórias. Que é uma coisa simples, mas que se nós não a tivermos, nós não nos vamos lembrar. E a máxima, aquela que eu aplico é, tudo o que se passa na nossa vida, à nossa volta,
no mundo, nas notícias que lemos, nos filmes que vemos, é material que nós podemos e devemos usar para mostrar aquilo que queremos dizer, para que as nossas mensagens fiquem. A base de histórias só tem que escrever um título apelativo, o que é que aconteceu, qual é o propósito e de que forma é que podem contar, ou em que contexto é que podem contar. Na minha base eu tenho 3 histórias, não são as únicas, aqui mostro-vos as 3 primeiras histórias. Eu conto a história de uma avó, minha avó Gegé, Maria José, mas eu não sabia dizer Gegé, que casou aos 70 anos com o primeiro namorado. É uma história de amor lindíssima. Eu não contava, mas depois comecei a pensar, isto é uma história boa para dizer o quê? A minha avó casou aos 70 anos com o primeiro namorado. Ela ficou viúva, sempre a conheci viúva. Ele tinha uma mulher, mas enviuvou, veio de Viseu para o Algarve, pediu a mão dela em casamento e eu fui ao casamento da minha avó. E hoje, aquilo que eu aprendo com esta história, e que ela me dizia tantas vezes, ela foi casada até aos 82, ele foi o primeiro a morrer. Aqueles foram os 12 anos mais felizes da vida dela. E eu pensei, eu tenho que contar esta história, mas qual pode ser o propósito desta história? Porque é uma história sobre a minha avó, mas as histórias são universais. Então comecei a pensar, qual é a verdade universal nesta história? E a verdade universal, o propósito, é mostrar o quanto nós nos boicotamos. Às vezes aos 35 já achamos que não estamos com a idade para tirar um curso superior, ou aos 40 já não vamos ter filhos, ou já não abrir um negócio, agora ter um novo emprego. E a minha avó conseguiu mostrar-me que dos 70 aos 82 foram os anos mais felizes e mais produtivos, digo eu, da sua vida. E eu conto esta história muito quando, em contexto, obviamente, em que se adequa. Estou a contar-vos a vocês, porque também é inspiradora e para vos mostrar que é a história da minha avó, mas de repente já não é a história da minha avó só, é universal, porque todos vocês estão a pensar em pessoas que conhecem, ou mesmo que não conheçam ninguém que tenha casado aos 70 anos, estão a pensar em projetos em que se calhar tiveram para se envolver e não se envolveram porque pensaram que era tarde, e as histórias são universais. Façam esse levantamento, inventariem, pensem para que é que esta história serve e usem, por favor, porque isso é que vai dar cor e aquilo que nós queremos à vossa comunicação, é isso que vai juntar também alguma emoção. Portanto, 5 estratégias. Revele-se na medida certa, organize e use a informação, coloque os outros no centro, plante imagens na mente das pessoas que vocês querem influenciar e contem histórias de uma forma estratégica. Há histórias que se contam em 10 segundos, como há histórias que se contam em 5 minutos, como há histórias que podem demorar 20, mas concentrem-se e pensem nisto como etapas, baby steps. O que é que eu posso adicionar de mim? Que evento é que eu posso partilhar? Que vai ajudar a promover este projeto, ou ajudar-me a promover a mim próprio, ou ajudar a mostrar melhor aquilo que nós fazemos. Eu tenho um canal do YouTube, onde partilho em 2 minutos, 3 no máximo, acho que nenhum vídeo chega aos 3, dicas de comunicação. Muitas coisas que vimos estão neste canal do YouTube, portanto, se quiserem, gostava muito que subscrevessem ou fossem lá ver, porque pode ser útil no vosso dia-a-dia. Muita da nossa metodologia está lá espelhada, é aberta, é gratuito, portanto, se quiserem, estão à vontade. Estes são os meus contactos. Eu cada vez que estou aqui, a primeira coisa que eu fiz quando o café da manhã acabou, porque eu não sabia ser empresária, não sabia, acho que não se aprende na escola nem nos livros. Agora, se calhar, nas universidades, mais um bocadinho. Mas eu não sabia, nem sequer sabia fazer um cartão de visita. Então fui procurar ajuda e inscrevi-me num grupo de networking, o BNI, e foi lá que aprendi a fazer uma reunião. Ficava tão nervosa nas reuniões. A ter um cartão de visita, a fazer um logotipo. E sempre que estou aqui com a Action Coach, e foi lá que conheci o Ken, sinto que estou a voltar ao início, não é? Àquela partilha de todos termos um grupo e poder partilhar referências e poder indicar pessoas em quem confiamos e poder falar com pessoas que têm os mesmos problemas e as mesmas dores que nós. Estamos todos no mesmo barco. Mas, no fundo, o que nos move não são só os resultados, é o impacto que nós queremos ter no mundo. E se querem ter mais impacto, comuniquem de uma forma mais humana, comuniquem mais as pessoas que são, porque o mundo tem a ganhar em conhecer-vos. Obrigada. Obrigado.